Bom dia, sejam todos bem-vindos à celebração da Eucaristia. Intenções da missa de hoje: Antônio e Helena Mendes, Domingos, Tereza, José e Ana Cardoso, Rosalina das Dores, José Barreiro, Rosa Mendes Correia, José dos Reis Barbosa, Olívia da Silva, João Paulo Cunha, Tereza Gonçalves Duarte e Paz, Guilherme Simões. A missa de hoje começa na página 730 do nosso missal. Lembrando que sexta-feira, às 8 da noite, teremos a Via Sacra em português. De pé, acolhemos os sacerdotes e seus acólitos cantando. Adoremos o Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Vinde, exultemos de alegria no Senhor, aclamemos o rochedo da nossa salvação. Irmãos, adoremos o Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Vamos à sua presença e demos graças. Ao som de cânticos aclamemos o Senhor. Irmãos, adoremos o Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco. Irmãos, para celebrarmos dignamente os santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo,
só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Senhor, que prometestes estar presente nos corações retos e sinceros, ajudai-nos com a vossa graça a viver de tal modo que mereçamos ser vossa morada. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Pode se sentar. A primeira leitura de hoje é do livro do Levítico. Levítico é o terceiro livro da Bíblia. E nós sabemos que os 5 primeiros livros da Bíblia, que os judeus chamam de Torá, para nós é o Pentateuco. Penta em grego significa 5. Os 5 primeiros livros da Bíblia, Pentateuco. E o Levítico se chama Levítico porque foi um livro dedicado aos sacerdotes da tribo de Levi. As tribos de Levi era uma das 12 tribos de Israel. Então, por isso que se chama Levítico, porque é dedicado aos sacerdotes da tribo de Levi. E trata sobre muitas coisas, especialmente sobre os sacrifícios, sobre a liturgia deles e também sobre certas doenças, entre elas as doenças da pele e também, claro, a questão da lepra. É o que nós vamos ouvir nesta primeira leitura. Leitura do livro do Levítico. O Senhor falou a Moisés e a Arão, dizendo: quando um homem tiver na sua pele algum tumor, impinge ou mancha embranquiçada, que possa transformar-se em chaga de lepra, devem levá-lo ao sacerdote Arão, ou a algum dos sacerdotes seus filhos. O leproso, com a doença declarada, usará vestuário andrajoso e o cabelo em desalinho. Cobrirá o rosto até ao bigode e gritará: impuro, impuro. Todo o tempo que lhe durar a lepra, deve considerar-se impuro. E, sendo impuro, deverá morar à parte, fora do acampamento. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Sois o meu refúgio, Senhor, dai-me a alegria da vossa salvação. Todos. Sois o meu refúgio, Senhor, dai-me a alegria da vossa salvação. Feliz daquele a quem foi perdoada a culpa e absorvido o pecado. Feliz o homem a quem o Senhor não acusa de iniquidade e em cujo espírito não há engano. Sois o meu refúgio, Senhor, dai-me a alegria da vossa salvação. Confessei-vos o meu pecado e não escondi a minha culpa. Disse: vou confessar ao Senhor a minha falta, e logo me perdoaste a culpa do pecado. Sois o meu refúgio, Senhor, dai-me a alegria da vossa salvação. Vós sois o meu refúgio, defendei-me dos perigos. Fazei que a minha volta só haja hinos de vitória. Alegrai-vos, justos, e regozijai-vos no Senhor. Exultai-vos todos que sois retos de coração. Sois o meu refúgio, Senhor, dai-me a alegria da vossa salvação. Segunda leitura. Espera um pouquinho. A segunda leitura de hoje é da primeira carta de Paulo à comunidade cristã de Corinto, na Grécia. Paulo escreveu 2 cartas aos coríntios. Foi uma comunidade que ele fundou lá na Grécia. Era uma cidade muito grande, uma cidade muito depravada, porque era um porto. E então, Paulo tem que enfrentar problemas na comunidade cristã de Corinto. Era uma comunidade dividida. Cada um queria ser mais importante do que o outro.
E também havia muita discriminação entre os cristãos, davam um mau exemplo aos outros. E Paulo então escreve essa carta aos Coríntios, que nós vamos ouvir hoje. É um trecho muito pequeno, mas maravilhoso. Paulo dizendo para todos nós e para a comunidade cristã, como é que nós devemos viver a nossa vida. Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Fazei como eu, que em tudo procuro agradar a toda a gente, não buscando o próprio interesse, mas o de todos, para que possam salvar-se. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Apareceu entre nós grande profeta, Deus visitou o seu povo. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, veio ter com Jesus um leproso. Prostrou-se de joelhos e suplicou-lhe: se quiseres, podes curar-me. Jesus, compadecido, estendeu a mão, tocou-lhe e disse: quero, fica limpo. No mesmo instante, o deixou a lepra, e ele ficou limpo. Advertindo-o severamente, despediu-o com esta ordem: não digas nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela tua cura o que Moisés ordenou, para lhe servir de testemunho. Ele, porém, logo que partiu, começou a apregoar e a divulgar o que acontecera. E assim Jesus já não podia entrar abertamente em nenhuma cidade. Ficava fora em lugares desertos, e vinham ter com ele de toda parte. Palavra da salvação. Hoje nós podemos ver nas leituras, sempre tem uma conexão entre as leituras, e hoje é muito fácil ver a conexão. A primeira leitura fala do problema da lepra, e vemos no Evangelho Jesus curando um leproso. O leproso naquele tempo era levado, a pessoa que tinha mancha na pele, qualquer coisa assim, era levado, tinha que ir frente ao sacerdote, porque os sacerdotes é que faziam as decisões. Então o sacerdote é que examinava a pessoa, e o sacerdote é que determinava: é lepra, ou então talvez seja lepra, volte daqui 2 semanas. Voltava, examinava outra vez, esperava, entende? Se não tinha certeza, vá para casa, volte, entende, outra vez, para verificar se era realmente lepra. E quando o sacerdote decidia: é lepra, então a pessoa era excluída da comunidade,
comunidade civil e da comunidade religiosa. Tinha que ir para fora. Lembre-se, nessa leitura, o povo de Israel estava no deserto, morava em tendas. Então, a pessoa era obrigada a sair do acampamento e morar separado. E depois também, quando chegaram na terra prometida, em Israel, quando os leprosos tinham que viver fora da cidade. Por quê? Para evitar o contágio. É como hoje, com o coronavírus. Uma pessoa tem coronavírus, tem que ficar fechado na casa, não é verdade? Em quarentena, entende? Mas, claro, coronavírus tem a recuperação da saúde, mas para a lepra não tinha. Então a pessoa realmente recebia uma sentença de morte, viver o resto da vida separado de todo mundo. Ninguém podia chegar perto. E quando eles chegavam perto das pessoas, ou passavam pela cidade ou pelo acampamento, tinham que gritar: impuro, impuro, para que as pessoas mantivessem a distância. E eu me lembro que a minha mãe contava que quando ela era criança, havia leprosos no Brasil, e quando os leprosos passavam pela aldeia onde ela morava, eles tocavam um sino para avisar, e então as pessoas colocavam a comida ou roupa na frente da porta e fechavam a porta. Os leprosos passavam, pegavam aquilo e continuavam o seu caminho. Quer dizer, era uma vida muito triste. E então nós vemos, e eram considerados impuros, porque para os israelitas a doença, especialmente a lepra, era um sinal de que a pessoa era um pecador, ou então os pais eram pecadores. Para eles, a doença era resultado do pecado. Eles não entendiam que a doença pode ter muitas causas, não é por causa do pecado, como nós sabemos hoje. E então, naquele tempo, para se afastar essas pessoas da sociedade, por causa do medo de infecção, e então as pessoas tinham que viver separados de todos. Só fazendo um parênteses, eu não devia contar, mas vou contar. Eu estava tentando conseguir a vacina. Olha, chamei, entrei na internet tantas vezes. Esqueça, não adiantava nada. Pessoas diziam: entra 1h da manhã, 2h da manhã, você consegue. Soube de pessoas que conseguiram fazer o appointment e depois, uns dias antes, receberam a notícia cancelada porque não tem vacina. Então eu desisti, até que me veio na cabeça alguma coisa, falando com o diácono, que é o capelão aqui na cadeia em Esmero. Então eu falei para ele: por que você não chama a cadeia? Quem sabe através da cadeia? E ele me chamou 5 minutos depois e disse: Padre Tomás, consegui. Telefone você também. Telefonei para lá. A pessoa que atendeu me perguntou quem era. Eu disse: entendo, sou Padre Tomás, assim, católico, e eu sou capelão aqui voluntário aqui na cadeia. Ele já perguntou direto: você está procurando pela vacina? Eu disse: sim. Isso há 2 semanas atrás, quinta-feira, há 2 semanas atrás. Ele disse: no sábado, às 2h, no Nassau Community College. Eu me assustei e falei: será possível? Depois de tentar, fui lá, olha, em 15 minutos recebi a primeira vacina da Moderna. E no dia 27 vou receber a segunda vacina. Não é porque vão dizer: o padre tem conexões políticas, não. Porque eu trabalho na cadeia. E então as pessoas que trabalham na cadeia têm a obrigação, o dever de serem vacinados. Graças a Deus. Logo posso viajar outra vez, sim. Logo posso ir para Portugal outra vez. Está mal também por lá, não é verdade? Me disseram meus amigos que chegaram de Portugal, isso estava péssimo por lá, entende? Mas isso não tem nada a ver com o sermão. Só para dizer, a minha alegria é muito grande. Fiquei muito contente mas logo todos vocês vão ser vacinados, e devem ser vacinados, porque é uma proteção muito grande, meu Deus do céu, é uma grande proteção.
Bem, com relação à primeira leitura, é sobre a questão dos leprosos, que eram considerados impuros. Mas no Evangelho nós vemos uma coisa muito interessante. O leproso, ele está quebrando a lei, porque ele vem ter com Jesus, ele não podia fazer isso. E Jesus também vai quebrar a lei, fazendo o quê? Tocando no leproso. Quer dizer, quando Jesus tocou no leproso, ele também se tornou impuro. Mas nós vemos no Evangelho a bondade, o coração de Jesus, de acolher aquela pessoa que era discriminado, afastado de todos, que sofria tanto. Mas o importante desse Evangelho, que o leproso não chega para Jesus gritando: ai, me cura, cure, eu preciso da cura. Não, ele chega para Jesus e vai dizer: se tu queres, você pode me curar. Meus irmãos, todas as vezes que nós rezamos o Pai Nosso, nós dizemos: seja feita a vossa vontade. Muitas vezes nós pedimos tanto a Deus alguma coisa e nos esquecemos de acrescentar: seja feita a vossa santíssima vontade. Colocar nas mãos de Deus, porque Deus é que tem os planos sobre nós, e nós não entendemos muitas vezes por que certas pessoas que são inocentes sofrem tanto, e por que pessoas que são os vagabundos sem vergonhas são muito felizes, têm tudo na vida. Por que o inocente sofre às vezes tanto? Onde que nós vamos buscar a explicação? Lá. Jesus, o mais inocente dos homens, ele sofreu por nossa causa. Quer dizer, Deus, ele conhece a história, é ele que dirige a história, e nós, quando pedimos algo a Deus, nós colocamos nas mãos de Deus: Senhor, se tu queres, por favor, eu preciso tanto desta graça. E na segunda leitura, Paulo escrevendo à comunidade cristã de Corinto, que estava dividida, e dava um mau exemplo para os outros que não eram cristãos. Paulo vai dizer umas palavras tão bonitas que nós ouvimos hoje: quer a gente coma, quer a gente beba, quer a gente veja futebol na televisão, uma novela na televisão, quer a gente esteja numa festa, qualquer coisa, tudo nós devemos fazer para a glória de Deus. Ninguém de nós fez ou vai fazer grandes coisas na vida. Ninguém de nós vai ser um grande político, vai ser um rei, um presidente, um grande político. Ninguém de nós vai ser um grande cientista, ter os nomes em todas as revistas. Ninguém de nós vai fazer grandes coisas na vida. Mas as pequenas coisas que nós fazemos, podemos fazer delas grandes coisas, pela forma como nós vivemos a nossa vida. E quando Paulo fala, quer comamos, quer bebamos, fazemos pela glória de Deus. Eu vou contar para vocês, ontem eu fui almoçar no Clube Português de Farmville. Meu Deus do céu, fazia tanto que eu não comia aquilo, mas que coisa boa, um cozido à portuguesa, não é verdade? Que coisa boa. Comi a comida que eu comi, entende? Meu colesterol foi lá em cima, entende? Mas não importa, como estava bom aquele toicinho, tudo aquilo. Por isso, meus irmãos, as palavras de Paulo são muito importantes. Nós vivemos a nossa vida, lutamos nessa vida, lutamos tanto nessa vida, não fazemos grandes coisas, mas as pequenas coisas que nós fazemos, podemos fazer essas pequenas coisas muito grandes. De que forma? Colocando nas mãos de Deus, fazendo tudo para a maior glória de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Profissão de fé.
Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho nosso, Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Meus irmãos, vamos agora colocar nas mãos de Deus os nossos pedidos, as nossas orações, sempre nos lembrando que aquilo que nós pedimos, que colocamos nas mãos de Deus, sempre com aquele sentido, que seja feita a sua santíssima vontade. A resposta é ouvir-nos, Senhor. Pelas dioceses e paróquias do mundo inteiro, para que o Senhor as conserve na unidade e na paz, e elas ajudem aos homens a caminhar para Deus, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos fiéis e pelos catecúmenos da nossa paróquia, para que Deus perdoe as suas fraquezas, dissipe os seus temores e aumente a sua coragem, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos homens e mulheres que creem em Deus, para que não dê escândalo a ninguém com seu modo de viver e acolha com respeito e delicadeza quem dele se aproxima, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos doentes que mais sofrem, para que encontre alívio na misericórdia de Cristo e na dedicação dos que os tratam e assistem, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos fiéis da nossa comunidade, para que não busquem o próprio interesse, mas procurem sempre o bem de todos, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Tudo isso vos pedimos, por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Nossa vida é para vós, a vos pertence o nosso amor. Deus é o Rei de todos os reis, a quem servirei. Deus é o Senhor da minha vida, a Ele a consagro. Nossa vida é para vós, a vos pertence o nosso amor. Todas as coisas são para mim, e eu para Deus. Ai de viver a louvá-lo no tempo e na eternidade. Nossa vida é para vós, a vos pertence o nosso amor. Orai, irmãos, para que meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Concedei, Senhor, que estes dons sagrados nos purifiquem e renovem, para que, obedecendo sempre à vossa vontade, alcancemos a recompensa eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus.
Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda parte. Pelo sangue do vosso Filho e pela força do Espírito, quisestes reconduzir a unidade do vosso povo, os filhos dispersos pelo pecado, para que a Igreja, reunida à imagem da Santíssima Trindade, apareça no mundo como corpo de Cristo e templo do Espírito Santo, para louvor da vossa infinita sabedoria. Por isso, com todos os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana nas alturas. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós, no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu-o aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, dando graças, deu-o aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças, porque nos admitistes a vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa igreja dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo João, e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, e nesta missa pedimos especialmente por Antônio e Helena Mendes, Domingos, Teresa, José e Ana Cardoso, Rosalina das Dores, José Barreiro, Rosa Mendes Correia, José dos Reis Barbosa, Olívia da Silva, João Paulo Cunha,
Teresa Gonçalves Duarte e Paz, Guilherme Simões, Jacques Estevinho, e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas a fé da vossa igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que sois Deus como Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
verdadeiro pão sagrado, que alimenta a vida nova deste povo resgatado. Jesus, Eucaristia, pão e vinho em sacramento, corpo e sangue do Cordeiro, nosso divino alimento. Corpo e sangue do Cordeiro, nosso divino alimento. Jesus, Eucaristia, verdadeiro pão do céu, que se entrega à humanidade, ao povo que renasceu. Jesus, Eucaristia, pão e vinho em sacramento, corpo e sangue do Cordeiro, nosso divino alimento. Corpo e sangue do Cordeiro, nosso divino alimento. Tem uns avisos importantes. Primeiramente, esta quarta-feira é quarta-feira de cinza, não é verdade? Vamos ter as cinzas aqui distribuídas em português às 8h30. 7h30 vai ser em espanhol e às 8h30 em inglês. Leve o boletim para casa, lá estão os horários. Português? Como? Quer dizer, leva o boletim para casa porque lá tem os horários. Então, segundo aviso, queria dizer, as pessoas que querem contribuir para as flores de Nossa Senhora, até agora recebemos 6 envelopes. Cheque para Corpus Christi, do lado esquerdo, flores, no envelope, e pôr no envelope o meu nome, Padre Tomás, para a gente controlar, entende? Eu já dei a minha contribuição, somente que ninguém é obrigado a dar, mas é uma questão de ver a nossa igreja bonita. Então pode fazer isso, especialmente agora durante a quaresma. Alguma notícia nova? Não. Eu acho que não tem mais nada importante. Lembre-se então que agora na quarta-feira começamos o tempo da quaresma. E se Deus quiser, quem sabe, na Páscoa, talvez possamos ter a nossa igreja quase cheia. Tem um outro aviso importante, é a Via Sacra. Vai haver a Via Sacra em português, todas as sextas-feiras, às 8h da noite, aqui na igreja. Pode ficar em pé. Oremos. Senhor, que nos alimentastes com o pão do céu, concedei-nos a graça de buscarmos sempre aquelas realidades que nos dão a verdadeira vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Este ano, por causa do coronavírus, as cinzas vão ser colocadas não na testa, mas vão ser colocadas
na cabeça da pessoa. Entenda? Na cabeça das pessoas. Mas eu vou dar as cinzas com face shield, porque a pessoa que é careca, se eu ponho as cinzas, vai vir tudo na minha cara. Então isso protege, pelo menos, entende? De não vir a cinza nos meus olhos. Eu já dei a bênção? Não, tá bem. Isso é a idade, olha, 77, e no mês que vem eu vou para 78. Mas cada vez que eu olho no espelho, eu me vejo como se eu estivesse nos meus 35 anos. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe.